Hoje, nós vamos entender o porquê que o dia 25 de julho é um dia destinado a fazer referência à luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Bem como aqui no Brasil é o Dia da Mulher Negra, que também é o dia de uma guerreira que se chama Teresa de Benguela. E eu falo que se chama porque ela permanece aqui, ela continua aqui, e esse é o motivo do tema dessa live. Os passos vêm de longe. E para isso, para conversar sobre isso, quero convidar aqui para entrar duas pessoas especiais, duas mulheres muito especiais, minhas contemporâneas, mas que também compreendem a importância desse resgate histórico, do entendimento que há por trás dessa data. Quero chamar a Patrícia e Tamires, e elas vão se apresentar um pouco para vocês vão conhecer quem elas são, e assim a gente vai entender um pouco, tá certo? Sobre do que se trata, o porquê a gente faz isso. Sejam bem-vindas, meninas. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Oi. Oi. Meninas, é um prazer. Eu quero só agradecer primeiramente, né, a vocês por estarem aqui nesse momento especial, que também, porque às vezes as pessoas acham que é uma comemoração somente, quando na verdade é um misto de sentimento que nos atravessa quando a gente fala desse dia, que é o Dia da Mulher Latino-Americana, caribenha, negra, também de Teresa de Benguela. Quero começar pedindo para vocês se apresentarem. A gente pode começar por você, Tamires? Pode sim. Boa noite, sou Tamires Ferreira. Antes de tudo, eu sou filho do senhor Antenor, a dona Aparecida, né? Moro no Antônio Bezerra, né? Aqui na periferia do Antônio Bezerra. Atualmente eu estou artesã, né? Aquarelista, sou formada em serviço social pela UES, né? Sou contemporânea de Mabel, a gente se conheceu dentro desse curso, né? Muitas das nossas construções e desconstruções foram feitas nessa travessia, né? E nesse momento eu estou artesã, aquarelista no ateliê da Tami, né? E eu discuto, eu converso, eu vivencio essa negritude cotidianamente, né? Então, para mim é um prazer imenso estar com essas mulheres incríveis que durante todos esses anos têm sido não só âncora, como potência de vida, né? Que tem potencializado, né? Porque a gente caminha uma com as outras, né? A gente faz a nossa travessia junto com as outras, né? Isso para mim é muito simbólico. Estar falando hoje, né, sobre o dia 25 de julho, sobre essa mulher Teresa de Benguela, com essas mulheres comigo, é um motivo de muita realização, né? E eu agradeço. Patrícia, Pronto. maravilhosa. Pronto. Meu nome é Patrícia Maria. Eu sou mestra em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará. Hoje em dia eu estou como... Eu vou logo fazer a parte acadêmica. Hoje em dia eu estou como coordenadora do GERE, né, que é um grupo de estudos que a Mabel também faz parte, que discute gênero, questões raciais e educação. Também estou como o NV, que é uma categoria de voluntários da ONU, a serviço do Unicef, né, que é proteção da infância. Também sou da Rede de Mulheres Negras do Estado do Ceará. Sou da Rede Quilofé. E é isso, meu povo. Tenho 31 anos, sou escorpiana, filha da Lurdinha e do seu Gustavo. Estou aqui para construir também esse diálogo com vocês, nesse mês que é tão importante, né? Que quando Mabel começou a falar,
ela traz essa ideia da comemoração, né, do 25 de julho como esse dia de resistência, né? E eu acho que para todas as mulheres negras e para dentro da construção do que é identidade racial aqui no Brasil, a gente precisa entender que sempre que a gente está comemorando alguma coisa, é porque foi fruto de uma luta, né, de opressões extremas dentro dessa estrutura de opressões raciais que a gente vive tanto no Brasil quanto em outros países que também sofreram com processos de escravidão. E eu não sei se eu começo a falar. Pai, Mabel, me diga. Pode ficar à vontade, né? A ideia é que a gente debata, compreenda a historicidade, o porquê da importância desse dia. E você, seguidor que está assistindo a gente, também pode comentar, pode perguntar por que esse dia é importante assim? Será que é mesmo? Então a gente está aqui para debater isso, para conversar isso. E é com vocês, meninas. Fiquem à vontade. Pronto. Eu vou começar falando sobre o Dia Internacional, e aí eu tinha acordado com Tamires que ela iria falar um pouco sobre o Dia Nacional, né? Por que acontece essa comemoração também, né? Dentro do Dia Nacional. E aí eu começo a contextualizar o internacional e depois eu passo para ela. Passar a bola, gente, é meio assim, né? Porque a gente está falando com pessoas que discutem futebol. Tá certo, vamos contextualizar. Então, vamos lá. O 25 de julho, ele vai surgir a partir de uma conferência, né? Que vai acontecer em São Domingo, na República Dominicana, depois do lançamento de um documento da ONU que trazia 25 países que era alarmante a situação da mulher, né? E dentro desse documento se apontava as questões raciais como um dos fatores para a violência que essas mulheres sofriam nesses 25 países. Dentre esses 25 países, 15 países que estavam dentro desse grupo, né, de violência, estavam países das Américas, latinos e caribenhos, né? E aí foi feita uma discussão de como que poderia trazer contribuições para essa discussão sobre o bem viver dessas mulheres. E aí, como a gente estava aproximando das discussões que iriam depois trazer a discussão da década dos afrodescendentes, né, que acaba em 2024, né, a gente tem uma década dos afrodescendentes, e essa discussão dos 25 de julho, gente, o ruim é eu estou me perdendo um pouco porque está tendo um eco, tá? E às vezes eu me perco porque eu estou escutando minha voz. Eu acho que eu vou baixar um pouquinho o fone. E aí, Tamiri, só sinaliza para mim se tá ok o som. Vai falando, amiga. Tá escutando? Tô. Pronto. Amiga, era só porque eu tava escutando amiga, o eco e eu tava me perdendo um pouco. Tu tá com o Facebook aberto? Não. Ah, tá. Então eu pensava que era isso. Tá. Mas tá Não. ótimo, vai. Pode Tá, então continuar. vamos lá. Então, o 25 de julho, ele vai ser o caminho para a discussão da década, né, afrodescendente. E o que é que ele vai discutir, principalmente? A questão da violência contra a mulher, pautada nas questões raciais. Então, é um encontro internacional que vai acontecer, lançado, né, patrocinado pela ONU, onde vai mulheres do mundo inteiro discutir como é que a gente pode pensar em bem viver para mulheres negras. E aí, então, é lançado esse dia de reflexão, né? Que é um dia de você falar de resistência, é um dia de você falar de reflexão sobre a construção dessa identidade de mulheres negras,
E, sobretudo, como é que a gente pode pautar condições de vida, né, e de mudanças estruturais para essas mulheres, né? E aí, a partir dessas questões, a gente vai ter toda uma política lançada que vai desembarcar dentro das políticas, né, sobre afrodescendentes, né? Que são esses 10 anos que a ONU tirou para discutir sobre essas questões, sobre afrodescendência e como é que a gente diminui esse atraso, né, dentro de uma construção de qualidade de vida da população negra, principalmente nos países que tiveram a escravidão como um sistema econômico, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender que o Brasil ele não chegou a discutir isso dentro dessa reunião. O Brasil nem foi para essa discussão, né? Não teve representantes do Brasil em 1992 para essa discussão. Eu vou deixar a Tamiris falar um pouco, mas aí é importante a gente contextualizar o internacional. O internacional começa em 1992, mas o Brasil só vai discutir essa data como uma data do calendário oficial brasileiro só em 2014, que é quando a gente vai estar organizando a Marcha das Mulheres Negras, né, a Marcha Nacional das Mulheres Negras, que foi em 2015, que foi em Brasília. Então, a gente começa a pensar e ter essa data aqui no Brasil em 2015, ou seja, é muito recente. Então, é uma discussão que ainda a gente precisa fazer e trazer essa discussão não só para um dia, né? Essa discussão precisa ser cotidiana. Mas aqui no Brasil a gente tem já um diálogo sobre não só o dia, mas o mês, né? Que julho seria o mês das pretas, que é um dia pautando, né? Tanto questões de políticas públicas, como políticas afirmativas, como mudanças, de fato, para esse debate sobre mulheres, né? Depois eu vou voltar um pouco para a gente entender o que é esse contexto do processo de racialização no sentido da construção do feminino, né? Do que é mulher. E aí a gente discute isso a partir dos processos de interseccionalidades. O que seriam as interseccionalidades? As interseccionalidades são a gente pensar numa pessoa e como que algumas opressões vão atingir essa pessoa de forma diferente em detrimento de outras. Se a gente entende a nossa sociedade como uma sociedade que pauta suas questões dentro da raiz dos problemas sociais, né? A gente tem o racismo, a gente tem o patriarcado, o machismo, e a gente vai ter também essa perspectiva da cultura de corrupção, né? É um país corrupto em sua construção social mais ampla, né? A corrupção, ela consegue, hoje em dia, né? Ela foi pegue como uma palavra muito chave dentro desse como é que eu posso dizer, dessa atualidade política, mas se a gente vai estudar o contexto brasileiro, a corrupção estava lá todo o tempo, né? Então, a interseccionalidade vai ser esses processos de opressão que eu não vou conseguir fazer com que uma pessoa que sofra opressões por essas estruturas sociais, ela não consiga chegar em um patamar de bem viver. Depois a gente vai discutir um pouco o que é o bem viver. O bem viver seria, dentro dessa discussão, uma perspectiva de viver com acesso à saúde, à educação, ao lazer, né, a um trabalho digno. Então, essa é a perspectiva do bem viver, não é a gente estar discutindo luxo ou outra questão de privilégios. A gente está falando de política social. E aí eu acho que a Tamiris já deu uma pontadinha ali, quer falar? Não, eu comentei que são direitos básicos, né? Direitos básicos.
Então, assim, o contexto do 25 de julho vai ser muito esse, né? Ele vai ser muito pontuado, principalmente dentro das Américas Latinas, sendo que o Brasil, estando na América Latina, ele é o país que é mais afastado, que não consegue ampliar muitas discussões. E isso muito por conta de relações, né, que o Brasil faz com outros países. E isso é importante a gente discutir, porque o quanto que mulheres negras, dentro da perspectiva política, são muito importantes, né? Dentro dessa fortalecimento das Américas Latinas, porque a gente consegue entender que o Brasil é um país afastado das políticas entre Américas, né? O Brasil sempre com a sua ideia de um país que quer mudar socialmente, mas sendo que isso não vai acontecer porque a gente não tem uma política nacional forte, mas é aquela síndrome da classe média que tenta ascender socialmente, mas não consegue perceber o que é de fato fortalecimento econômico. Então, quando a gente começa a discutir políticas sobre mulheres, a gente consegue ver também uma discussão com essa América Latina acontecendo, né? Tanto com a América quanto com o Caribe, que na verdade são fortalecimento de fronteiras e de discussão de uma política continental forte, né? Então a gente precisa discutir políticas de mulheres pautando as questões, né, raciais, as questões locais, e dentro dessa perspectiva também discutir nacionalidades, né? Porque quando a gente está discutindo isso, a gente está discutindo um local político, uma esfera que a gente precisa demandar tanto uma questão de diálogo quanto uma questão de fortalecimento. E aí a gente faz pensando nisso não só na economia, como nos processos educacionais, para a gente começar a discutir também processos identitários reais aqui no Brasil. O que é importante a gente discutir também no Brasil é que a gente sofre com problemas identitários pesadíssimos. Dentro de uma discussão de uma negação da contribuição da população negra, e principalmente dentro da negação da contribuição da mulher negra, né? Que essa mulher que muitas vezes estava dentro do processo do servir e não era vista como uma mulher que poderia estar discutindo essas questões, por toda essa questão estrutural que a gente vive, o 25 de julho ele surge dentro de toda essa bagagem, né, para ser discutido hoje. Eu vou dar uma paradinha aqui, falar aqui para Tamires. Patrícia Maria é um estrondo, né, minha filha? Quando fala, eu fico bem quietinha, só aprendendo. Olha. Quando minha amizade com Patrícia começou, e começou muito dentro desse viés das nossas descobertas enquanto mulheres negras, né? Eu sempre tive essa abordagem de aprender, né? Estamos sempre aprendendo, estamos sempre descobrindo, né, sobre essa ancestralidade, sobre esse passado, né? Então, toda a pauta que a gente faz, toda live, todo seminário, a gente está sempre descobrindo alguma coisa nova. Por quê, né? Porque nada nos foi dado, nada nos é dado, né? As coisas a gente vai descobrindo, vai garimpando, a gente vai aí conversando com as amigas, passando PDF, passando xerox, conversando, papeando, mandando vídeo, fazendo live, né? As nossas... Quando a gente fala assim, nossos passos vêm de longe, é importante que a gente reconheça que passos são esses, né? De quem são essas pegadas, né? Quem são essas trajetórias que elas foram apagadas. E quando a gente traz essa discussão do 25 de julho, a gente não fala só de Teresa de Benguela, a gente fala de todas essas trajetórias de mulheres negras, né, que elas foram apagadas da nossa própria travessia, né? Quem aqui, né, nessa live escutou na escola, durante a infância,
ouviu falar sobre Teresa de Benguela, né? A gente, no máximo, escutou sobre Zumbi dos Palmares, né? Sobre Teresa, também já vim escutar tardiamente, né? Nós, principalmente aqui no Ceará, né, que ainda vivemos, né, dentro dessa fala de que aqui não existem negros, né, a gente ainda está caminhando muito devagar. Como Patrícia colocou muito bem na fala, enquanto esse processo estava acontecendo internacionalmente em 1992, a época que eu nasci, aqui no Brasil só chegou em 2014. Né? A mesma coisa em relação a políticas de cotas nas universidades, né? Quando a gente fala de políticas públicas, como a Patrícia está falando, políticas voltadas para nos assegurar nos espaços, para providenciar esse bem viver, o nosso direito de acessar a saúde, educação, né? Aqui no Brasil só chegou em 2012 como lei sancionada, só em 2014. Né? E aqui, principalmente na Universidade Estadual do Ceará, também recentemente. Né? Então, a gente está caminhando dentro dos nossos passos, né? Mas esse momento é para a gente entender que precisamos dar nomes para os nossos heróis, precisamos dar nomes para as nossas heroínas, né? Porque o que significa você ir para a escola, você fazer essa travessia e você não reconhecer quem são seus heróis, né? Quem são os personagens do nosso passado que nos representam. Então, assim, talvez alguém que esteja assistindo essa live se recorde dos livros de história, né? E muitas vezes, quando apareciam personagens negros, a gente não via personagens negros como guerreiros e guerreiras. Nós não víamos personagens nem indígenas, nem negros, enquanto protagonistas, né? Estávamos sempre ocupando o lugar, né, do escravo, né, da escrava, e sempre nesse lugar do subserviente, de quem serve a alguém. Né? Quando falamos de Teresa de Benguela, a gente fala de uma rainha, né? E a gente fala, sobretudo, de pequenos vestígios, pequenas histórias que a gente vai montando para tentar pegar esse quadro branco e ir preenchendo, né? Por quê? Né? Porque quando se fala, né, de Teresa de Benguela, estamos falando sobre uma guerreira, sobre alguém que chefiou um quilombo, né, e de uma forma estratégica. O que significaria nas nossas infâncias, né, o que significaria para a gente abrir um livro e saber que aquela pessoa, aquela personagem, né, ela liderou aquele quilombo durante mais de 20 anos, de uma forma estrategista, fazendo negociações, lutando, né, e acolhendo mais de 3.000 pessoas. Né? O que seria de nossas trajetórias se a gente tivesse escutado sobre Carolina de Jesus, Lélia Gonzalez, não só sobre Zumbi, né? O que seriam das nossas travessias hoje, se nós soubéssemos, ou se nós tivéssemos tido referências negras mais positivas? Patrícia tocou num ponto essencial: identidade. Como se constrói a identidade negra nesse país? O que nós vemos quando ligamos a TV, quando a gente liga no 90, né? Quando a gente vai passando os canais, quando a gente liga a Netflix, quando a gente vai assistir os programas, né? Quem são os personagens? Quem são os protagonistas? Então, quando a gente comemora o dia 25 de julho, nós também estamos comemorando o nosso direito de ser, o nosso direito de falar em primeira pessoa, de comemorar as mulheres. Patrícia Maria fez no Instagram dela uma homenagem durante esse mês de julho a várias mulheres aqui do Ceará. Ela fez uma homenagem artística e uma homenagem escrita, né? Onde ela falava, montava fotos, colagens, né? E escrevia sobre essas mulheres, né? Mulheres negras, partindo das mulheres que geraram ela, né, da sua mãe,
das suas, né, das suas mais velhas, para outras mulheres que compõem a sua trajetória. Né? Pensar em questão racial é pensar nas nossas avós, nas nossas mães, é pensar nas mães chefes de família. Gente, estão me ouvindo? Caiu um pouco. Pronto, caiu um pouco, mas voltou. Pronto? Voltou? Voltou. Então, é pensar em todas essas personalidades, né? Sejam elas ancestrais, as que já foram, sejam elas as que estão conosco, né? As contemporâneas. Então, quando nós pensamos em Teresa de Benguela, essa mulher, né, que ela vai romper com essa trajetória de escravização do corpo negro, né? A gente aprende na escola que são os escravos, como se eles tivessem dito, vai, me escraviza. Não. Foram corpos que foram escravizados, né? Animalizados, tratados como animais, né? E o quilombo, esse quilombo onde Teresa ela governava, né? Ela liderava, ele se encontrava em Mato Grosso, né? As histórias são muitas, mas o que se sabe por alguns registros, os poucos que sobraram, porque, como eu falei, a nossa história, né? O processo de apagamento, ele é muito violento, né? Você não saber, você não acessar, né? A história da colonização do povo português, né? De Portugal, a gente sabe, aprende de cabo a rabo na escola, mas os povos negros, dos povos indígenas, o que se sabe são fragmentos, são pedaços, né? Então a gente vai montando essa história, montando esses pedacinhos para tentar compor esse passado e ressignificar o que nós somos. Então, Teresa de Benguela, né, como o próprio nome diz, né, Benguela, né, vem da África, né, de um dos lugares da África, mas também não se sabe, né? Fala-se de Dandara, mas também não se tem certeza, né? Eu sempre falo, quando a gente está falando de história racial, de questão racial, a gente vive dentro do mar de incerteza, porque essa documentação, né, essa história, né, ela é cotidianamente, até hoje, ela é apagada, né? E aí nós temos a Teresa de Benguela, né, lá no Mato Grosso, né, no quilombo do Quariterê, né, e esse nome, né, é indígena, e dentro do processo histórico, né, o que se sabe é que ela era esposa, né, casada com José Piolho, né, quando José Piolho morre, né, assassinado, né, ela toma conta do quilombo, né, e aí Teresa de Benguela, né, ela toma conta deste quilombo, não de uma forma, né, desorganizada, como hoje sempre remetem aos nossos processos, né, coisa de nega bagunça, né, quando o processo racista, ele sempre fala, não, isso é cor de negro, isso é cor bagunçada, né? Não. Né? A forma como ela gerenciou aquele quilombo, eram mais de 3.000 pessoas, né? Isso em que tempo? 1730 a 1795. Século XVIII, período colonial. Se nós estamos em 2020, nesse desgoverno, com políticas públicas, né, com leis, e aí nós estamos caminhando ainda, engatinhando. Imagine o que significava, né, liderar um quilombo naquele período. E ela fez isso de uma forma magistral, né? E ela acolhia indígenas e pessoas negras, né, neste quilombo, né? O que se sabe desses fragmentos é que houve, né, que Teresa, ela fazia negociações, né, ela trocava, ela fazia realmente ali um gerenciamento daquele quilombo de uma forma estratégica, era uma líder estrategista, né, e é um exemplo para a gente, né, de que nós, dentro desses quilombos urbanos,
né, desses quilombos agora que somos nós, né, tecendo isso umas com as outras, uns com os outros, né, que nós precisamos sim ser estratégicos. Nós precisamos sim estar alertas, né, sempre muito atentos e atentas, né, a essas emboscadas do colonizador, né? E olha o que é que a gente estuda na escola, os bandeirantes, né? Eu lembro muito bem na época que eu estudava que as professoras enchiam a boca para falar do bandeirante, né? Esses que eram incumbidos, né, a exterminar a população negra indígena, né? Então, quem são os nossos heróis dentro dos livros de história? Quem são os nossos heróis dentro dessa política genocida, né? Os personagens apenas mudaram, né? É a mesma velha história contada, escrita por uma caneta Bic, né? Como diz o nosso não querido, né? Esse presidente aí que colocaram. Então, quando se fala de Teresa de Benguela, nós estamos falando, né, dessa personagem, né, dessa mulher tão histórica, tão contemporânea, e não tem como não associar Teresa às nossas mães, às nossas avós, às chefes de família, né, que gerenciam os lares, gerenciam suas casas até hoje, né, e ainda dentro de subempregos, né, e ainda dentro desse processo de desumanização. Então, para a gente é muito caro estar aqui nesse momento fazendo essa fala, porque quando a gente termina essa live, né, a gente vai encontrar nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, os nossos parentes, a gente vai se encontrar, né, enquanto corpo, enquanto quilombo vivo, enquanto casa, né, e como o Paty falou, né, a questão da identidade, ela vai esbarrar justamente nesse habitar-se, nesse corpo, né, e como né, dá outro significado a esse corpo que dentro da história do Brasil ele foi tão violentado. Pronto, Paty, chegou, cansei. Tamires, eu ia falar uma coisa que eu fiquei pensando que é importante a gente ressaltar quando a gente está falando de cidade, né? Quando a gente está falando de Fortaleza, e também numa perspectiva mesmo histórica que a gente precisa trazer também, né? Quando a gente fala de estado do Ceará e a gente discute Fortaleza como a capital, não é à toa que a gente entende a localização geográfica desse lugar que a gente habita, né? E aí, uma das discussões feitas por alguns estudiosos angolanos é que eles vão dizer que aqui no Brasil a gente tem Fortaleza, né, como o quinto porto de passagem da população negra chegando aqui. E aí essa discussão da gente ser o quinto porto, né, o porto que distribui, e aí geograficamente tem muita lógica, né? Se a gente é um porto que distribui, é claro que essa população também fica uma parte aqui. A gente tem registro nos portos daqui de Fortaleza, a entrada de 900 pessoas negras por dia, né? Num porto. E onde é que esse povo ficava? Será que esse povo só entrava aqui de passagem e não saía? E a discussão vem quando a gente vai discutir contemporaneamente as questões raciais, a gente debate muito e se depara muito com a construção da abolição, né? Essa ideia da abolição, que é uma ideia de você trazer a população negra como uma população apática, né? A gente não vê uma discussão sobre quilombo, sobre resistência. A gente vê uma discussão sobre os abolicionistas, né? Sim. A gente sim. vê essa figura do abolicionista como um ser que é iluminado, Salvador, né? Uhum. Mas a gente não vê que foi um processo de resistência. E esse processo de resistência,
chega também no processo de contribuição, né? Porque a gente entende que aqui a gente teve uma contribuição negra e indígena muito forte. Isso a gente vê na nossa pigmentação da nossa melanina, quando a gente vai ver a população cearense e vai fazer comparações, né? Quando a gente vê essa população, a gente consegue entender o que é um processo de miscigenação sério acontecendo. Um processo, e aí também a gente também consegue entender qual o foco das políticas públicas. Porque quando a gente vai discutir política pública a partir das questões raciais, e aí eu falo políticas públicas sérias, de permanência, né? Porque o que a gente tem muitas vezes é políticas públicas que acontecem Políticas 2, 3 públicas de anos. Estado, né? Não políticas públicas de governo, né? Uhum. Então, assim, são políticas que não conseguem caminhar, né? A gente consegue ver esse mapeamento da população mais miserável, da população que não tem uma discussão sobre políticas públicas, uma população que não consegue ser reconhecida como cidadãs, porque eu não sei se vocês sabem que aqui no Nordeste a gente tem o maior número de pessoas sem registro civil, ou seja, pessoas sem registro de nascimento. Como é que a gente vai discutir política pública se a gente não tem cidadãos? Né? Então, tudo isso entra dentro do aparato da construção das questões raciais no Brasil. E essas coisas entram por quê? Porque a gente vê a falta de discussão sobre essa contribuição da população negra. Quando eu discuto identidade, é porque eu preciso discutir esse processo de reparação histórica como um processo sério, como um processo, uma reparação histórica. A gente discute isso, parece que é só nas universidades, dentro do processo de cotas, né? E que não, gente, isso precisa ser discutido em todos os cantos, inclusive nas questões de postos de trabalho e de ascensão social. Porque até muito significativo, se a gente vai discutir o futuro dos nossos homens negros, e a gente sempre tem uma perspectiva desses homens negros de ascensão social pelo futebol. Mas de mulheres negras, qual é o canal da ascensão social? A gente não tem. A gente não tem um canal, a gente não o Brasil não discute a ascensão social de mulheres negras. Mulheres negras que são pautadas dentro do processo de mídia são mulheres negras que são constantemente violentadas de alguma forma. E hipersexualizadas também. E hipersexualizadas, né? Que esse também é um problema que a gente precisa discutir. Como é que a nossa cidade, como é que como é que o nosso país constrói a imagem de mulheres negras. E aí, muitas vezes, o Brasil ele vai discutir mulheres negras a partir de 2 polos, e é sempre pelos sexuais. Ou a mulher negra é hipersexualizada, ou ela é hipossexualizada. O que é o hiper? É aparecer a mulher negra sempre sem roupa, sempre dentro do contexto da sexualidade muito aflorado. E é sempre a mulata, né? Também não é então... Oi, Tamires, não escutei direito. É sempre nesse lugar da mulata, né? Sim, e não é da mulher negra, né? É desse processo da mula, né? Uhum. Daqui a pouco a gente vai discutir. Mas quando a gente entra, ou é hipersexualizada ou é a hipossexualizada. Quem é a hipossexualizada? A hipossexualizada é as nossas mães negras, é as nossas vós negras, são aquelas mulheres que estão dentro do processo de servir, que elas nasceram para servir, porque o Brasil constituiu isso. E aí a gente precisa mudar essas estruturas. E a gente precisa mudar essas estruturas a partir de um acesso à educação de qualidade,
a um processo de oportunidade de trabalho, né? E aí isso vem se discutir tudo, até mesmo questões de aparência, porque mulheres negras são mulheres que são muito atingidas por uma padronização muito séria, né? E aí começa muito pela questão do cabelo, a questão do corpo, porque se a mulher negra ela está muito próxima do que se diz esse processo da mulata, né? Que a gente nasceu, cresceu vendo a Rede Globo colocando quem era a mulata, né? Que era a pessoa que a mulher preta tem que saber dançar. Eu nunca vi mulher preta sem saber dançar, gente. Né? Parece que a gente nasceu para isso, para fazer a alegria do macho. A gente não nasceu para se constituir enquanto mulher. Samba, né? Ela já nasceu com samba no pé. E a gente precisa discutir essas questões sobre identidades, porque isso é muito sério, porque isso é discutir sobre a vida dessas mulheres, é atingir de fato, né? O que vai acontecer com essas mulheres no futuro. Então, é discutir políticas públicas de oportunidades, tanto de estudo, quanto de qualidade de vida, quanto de empregos, é a gente discutir uma outra imagem, né, de mulheres negras, né, dentro desse país, que muitas vezes não deu nenhum processo de ascensão social para a gente. E quando eu falo sobre o homem negro, é importante a gente discutir também como é que esse homem negro é construído a partir do processo de violência. E aí acho que vocês, né, enquanto torcida, discutem também muito essa questão sobre violência, e aí a gente encontra dentro do Brasil, e aí eu coloco também das Américas, uma construção de homem negro violento, né? E isso perigoso. Também precisa ser debatido, perigoso. Porque aqui no Brasil, o homem negro ele tem nome e sobrenome. Ele é jovem, ele é negro, e ele é violento, e ele está na periferia. E se ele gosta de futebol, o que vai acontecer? Vai ter um baculejo, não vai conseguir andar livre no meio da rua. Por quê? Porque vai estar sempre sendo confundido, né, como esse homem do crime. Mas tudo isso é uma... Caiu tudo, gente? Voltamos? Tamires, fala aí para mim. Oi, amiga, voltou. Me perdi um pouco porque eu tomei um susto. Mas então, gente, a gente precisa discutir essa ideia também de como o racismo constrói as nossas imagens, né? E esse racismo, ele silencia também as nossas construções plurais, né? E aí eu falo isso quando a gente vai discutir mulheres e futebol, mulheres negras e futebol. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vocês estão cansados de pensar, mas é importante a gente falar o que é a Marta, né? Que a gente tem essa mulher como representatividade. Eu sei que deve ter outras mulheres negras, mas quando a gente vai pensar em questão de visibilidade, a gente consegue perceber que ela não tem tanta visibilidade quanto outros jogadores, né? Homens. Até salarial. Isso, né? É importante a gente discutir. Até salarial. Mulher tá travando. Vale, mulherzinha. Vale, tá legal? Tá dando certo? Eu fico nervosinha aqui.
Eu não vou falar dessa vez, não. Vou deixar rolar agora. Será que Volte para posso? Marco. Não vai cair mais. Pronto. Volte para Marco. Então, 25 de julho, ele traz esse convite, né? A gente refletir sobre essas questões de desigualdades sociais. E aí a gente precisa discutir essas questões, porque o 25 de julho, ele se tornou uma data que a gente comemora uma coisa que é óbvia, né? Que é a nossa vida. A vida de mulheres negras sendo vividas. A gente discute estarmos vivas. E isso dentro de uma política de necropolítica. A necropolítica é esse processo de que o Estado sai, né? O Estado que é responsável pela manutenção da nossa vida, sai e nos deixa morrer. E aí, esse processo da necropolítica, que tanto afeta homens negros como mulheres negras, isso não só na perspectiva do sistema prisional, porque a gente consegue ver o processo de necropolíticas acontecendo também dentro da infância, né? A gente tem um país genocida da população negra, não importa a idade, porque a gente tem idosos morrendo, a gente tem crianças morrendo, e Ave Maria, a população jovem negra... 70%, né? A gente tem uma 70%. porcentagem de 70% que é gigantesca, né? E que só cresce, e as mulheres negras também, né? Enquanto a porcentagem de mulheres brancas diminuiu, a de mulheres negras aumentou, né? De mulheres negras vítimas de violência doméstica. Pronto. E é tão importante tu falar sobre isso, porque aí a gente traz uma política, né, uma lei de governo que é a Lei Maria da Penha, que é uma política nacional, que é uma lei nacional, mas ela consegue mostrar a deficiência do Brasil quando a gente está falando de questões raciais. Porque o que acontece? A gente tem uma diminuição da violência contra mulheres brancas e um aumento de mais da metade, porque aí a gente tem, em 2017, eu acho que 56% do aumento, gente, é do aumento, não é da comparação, é do aumento da violência de mulheres negras. E agora, no processo de pandemia, a gente já está vendo alguns estudos saindo sobre esse processo, tanto de violência como adoecimento mental. Sobretudo. Né? Muito pautada dentro de questões econômicas. De exaustão também, né? Sim. Eu vou deixar tu falar, porque eu começo a falar e não paro. Não, amiga, pode falar, pode continuar. Não, pode continuar. Pode continuar. Tentando equilibrar. É sério. Meu amor, tu continuar, agora... Patrícia. Não, eu acho que eu terminei. Porque eu começo a falar e saio para todo lado. Saio tirando para todo lado. Acho que só para fazer um complemento, né? A Patrícia tem uma fala muito completa, né? Ela tinha tocado no assunto do bem viver, né? O que é esse bem viver, né? Porque o pessoal diz assim, não, mas vocês negros só falam coisa ruim, vocês só reclamam. Vocês, Deus me livre, vocês só reclamam o tempo todo. Não, né? Acho que a gente é muito estrategista, porque quando o Paty traz, desde o começo dessa fala, né, desse encontro internacional, dessa lei, a gente tem processos de lutas que são anteriores, né? Nós temos processos de resistência que são anteriores, mas infelizmente, né, nós continuamos perpetuando um imaginário, né? E quando eu falo imaginário é aquilo que habita, né, a nossa mente, né? E imaginário social é o que está ali dentro desse coletivo, né? Da mente de todos, né? E aí ainda se tem essa história de que não, os Estados Unidos é que sabe fazer luta, o Brasil não sabe. Os negros brasileiros têm que aprender ainda com os negros norte-americanos, né? Porque a gente não sabe fazer luta.
E aí você vê, quando a gente traz aqui para a pauta Teresa de Benguela, Zumbi, Dandara, uma série de mulheres, uma série de homens, historicamente, de revoluções, de reivindicações, né? Essa conferência internacional, esse encontro internacional foi em 92, né? E nós tivemos uma sequência, nós temos um processo histórico longo. Agora, se a história não é ouvida, se a história não é contada, né? Quem é que está escrevendo essa história? Que mãos são essas que escrevem esses livros? Quem é que está escrevendo as leis? Né? Quando a gente fala em políticas públicas, qual é a representatividade de mulheres negras, de homens negros, dentro do Congresso Nacional? Onde é que se constroem essas leis? Né? Então, assim, quando a gente está falando sobre representatividade, representar, né? Quando estamos falando de política de cotas, nós estamos falando como é que eu vou fazer uma lei, como é que eu vou modificar essa estrutura. Quando se fala de estrutura, né, você pensa na sua casa, ela tem uma coluna, ela é estruturada, né? Qual é a estrutura dessa sociedade, né, que nós vivemos, né? A Patrícia falou sobre corrupção na fala dela. Então vamos pensar assim, a corrupção está nesse país desde que ele foi fundado, né? Desde que ele foi forjado, sequestrado, né? Então nós estamos falando sobre colonização, período colonizador, que ele não acabou na abolição. Né? A gente vive ainda sobre várias ficções, né? Sobre várias fábulas, fantasias, né? De que já superamos o racismo, já superamos o racismo, né? E no fim das contas, nós ainda estamos caminhando muito devagar. Né? Então, como é que a gente vai estar construindo e solidificando, né? Como é falar sobre bem viver? O que é o bem viver, né? A Patrícia comentou sobre a Marcha das Mulheres Negras em 2015, e a pauta das mulheres negras era falar sobre bem viver. Infelizmente, né? Essa palavra foi muito apagada nesses processos. Né? A gente fala muito pouco, a gente escuta muito pouco. Quais são as propostas de bem viver? O que é viver bem? E aí eu lanço uma provocação, né, para as pessoas que estão assistindo essa live, para nós, né, enquanto pessoas que estão cotidianamente, né, nessa rotina de pandemia, né, nessa rotina de violação dos nossos direitos, de ir e vir, de ser, de viver, né? O que é pensar o descanso? Nós estamos muito cansadas, muito exaustas, né? Quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre responsabilização. É responsabilização histórica, né? Eu pauto essa discussão, Patrícia também pauta essa discussão há mais de 7 anos, né? E todos os dias nós estamos aqui, a gente não está sendo paga para falar sobre isso, né? Nós negros, nós pessoas negras, né? Nós passamos por um processo de precarização profundo, né? Onde em 2020 ainda estamos lutando pelo direito básico, acesso à luz, acesso à água, direito de se alimentar, conseguir ser atendido, né, fazer sua cirurgia, fazer seu atendimento médico, né, seguridade social, né, previdência, INSS, aposentadoria, né? Nós estamos falando sobre uma série de direitos que não estão garantidos, né, migalhas assistenciais, né? Então, quando a gente está falando sobre tudo isso, né, nós estamos também falando sobre, e aí? O que é que o futuro reserva, Patrícia e Maria, para a nossa aposentadoria? Como é que vai ser esse futuro? A gente que não consegue assinar uma carteira? Entendeu? A gente está falando sobre isso também, né? Então, enfim, é isso a minha provocação que eu deixo, né? De pensar esse bem viver,
né, de pensar estratégias, né, e de como é que a gente pode tá aí alcançando esses espaços de poder, né, para estrategicamente forjar mesmo, criar mesmo outras narrativas de vida. Obrigada. Lindas, maravilhosas. Meninas, fazem exatamente 1 hora agora, né? Fez 1 hora da nossa live. E assim, que coisa massa, que conteúdo bom, que bate-papo provocante, né? Convidativo para que a gente pense todas essas nuances que há, né? Por trás do Andata, que reverberam, que traz uma comemoração, que traz a luta, a história de uma resistência, mas também trazem marcas tão marcadas, né? Tão profundas, marcas tão profundas e de um processo que ainda não acabou, que é esse racismo que estrutura o nosso país. Eu quero agradecer a presença de vocês, né, representando aqui a resistência tricolor, que vem tentando, dentro dos seus limites, dentro dos seus locais de atuação, errando e aprendendo nesse processo do que é o racismo, da forma como ele estrutura a nossa sociedade, e da forma como temos que centralizar esse debate nas nossas ações, nas nossas movimentações, nas nossas bandeiras, dentro e fora do estádio. Agradeço muito a vocês, estou muito feliz. E preciso dizer, né, que tudo isso, toda essa mulheridade que é em vocês, me forja também como travesti, como negra, como preta periférica. E vocês são minha referência, e isso me deixa muito orgulhosa, muito feliz. E que esse bem viver, por mais distante que seja, ver vocês ao meu lado, ver vocês nessa caminhada, me faz entendê-lo como concretizável, me faz entendê-lo como palpável, como realizável. Ele vai acontecer, porque eu tenho vocês do meu lado nessa caminhada, né? Então, quero agradecer, peço que vocês se despeçam, né, dos nossos seguidores, das nossas seguidoras. E é isso, até a próxima. Meu povo, vou logo me despedir aqui, porque eu já tô toda mole, né? Ficamos demais Mabel, gente. Eu acho que é isso. Eu acho que a nossa função nesse mundo é tensionar muitas coisas e provocar essas discussões. É saber que a gente não está mudando, as estruturas de forma concreta, mas a gente está jogando pequenas bombas, né, nela, e isso é importante todos os dias. E é isso, meu povo, me chama que eu vou, tá? Podem me chamar das próximas vezes. Amo vir mesmo falar com vocês. Isso, boa noite. Também quero agradecer, né? Sempre fico super feliz quando eu e Paty estamos fazendo essa dobradinha antiga, né? Porque a gente já faz isso há muito tempo. E eu queria agradecer o convite também. Eu tenho muito prazer, eu tenho muita alegria em falar sobre isso, né? Para nós isso é cotidiano, isso não é uma data ocasional no calendário brasileiro, né? Que a gente sabe que o calendário brasileiro adora, né? Dar esses pontinhos uma vez ou outra. Fico muito feliz que essa discussão tenha sido pautada, esteja sendo levantada, né? Dentro da torcida tricolor, né? E para mim isso é motivo de muita alegria, né? E saber que onde a gente estiver, nós sempre estaremos nos responsabilizando e comprometidas, né? Porque isso para a gente é um compromisso de vida, né? Então queria agradecer, né? Estou aqui disposta, disponível. E gratidão, gente. Obrigada. Eu vi uma pergunta ali, acho que foi Roberta, estava Meninas, sobre... só saiu uma última perguntinha. Pronto. De que forma para a galera
pessoas negras, pessoas não negras, que tá aí querendo iniciar as leituras sobre o tema. Qual é uma, duas, três obras? Claro que não vai sanar o debate, porque esse debate ele não está sanado, né? A vida está aí, a gente está construindo esse debate, mas aí obras básicas que podem dar uma base mais sólida para a gente ter aí para resistência tricolor, seja para quem for que está iniciando, se aproximando do tema. Quais são obras assim que vocês indicam para a gente ler? Pronto, eu ia responder um pouco sobre isso. Eu gosto muito dos textos da Leila Gonzalez, e ela tem alguns artigos que ela vai discutir justamente essa ideia de construção social a partir dessas questões raciais. Eu até estou aqui com o livro, porque eu estou indicando esse sempre, né? Mulheres Negras Fora do Lugar, é o movimento feminista, articulação, trocas e confronto, que é uma experiência do Conselho Nacional, que é dentro desse livrinho aqui da Leila Gonzalez. Quer dizer, que não é da Leila, né? É um livro que é compilado do Alex Hatt, que ele vai trazer vários artigos da Leila. E aí, eu sou a mulher da Bell Hooks, né? E aí, de iniciar as questões de questões raciais, eu sempre indico Bell Hooks, né? E aí, para as pessoas que estão começando a ler a Bell Hooks, tem um artigo muito bom, que é um artigo pequenininho, que é Vivendo de Amor, da Bell Hooks, que é maravilhoso. E aí, se você gostar da Bell Hooks, tem o Ensinando a Transgredir, que é um livro que ela vai discutir educação e vai fazer um diálogo com Paulo Freire, que é muito interessante. E é isso, são as minhas indicações de hoje. Tami. Contemplada. É porque a gente bebeu muito das mesmas fontes, né? Eu e Paty, a gente bebe. Eu aprendo muito com ela, né? Minha mentora. Então, também, inclusive, Lélia Gonzalez, ela é bem pouco acessada, né? Aqui pela própria galera daqui, né? Então, o Google, ele tá aí muito... Eu gosto muito porque a gente consegue realmente acessar umas coisas pelo Google, né? Que em outros tempos a gente não conseguiria encontrar essa literatura, né? Então, esses textos que Patrícia falou, eles estão disponíveis, né? Você coloca lá Lélia Gonzalez, Bell Hooks, né? Você tem Carolina de Jesus, que é a que eu estudo muito, né? Você tem uma série de escritoras, né? Hoje a gente tem muito material na internet, né? Em drives, né? Que você consegue estar encontrando esses estudos, né? Mas assim, acho que começar, né, pela Lélia, né, que faz aí um apurado, né, uma mulher negra, né? Acho que é importante, porque às vezes a gente quer se encher de texto, né? A gente se enche de 3.000 coisas. Não, vamos começar devagarzinho, vamos se aprofundar na coisa. Acho que começar pela Lélia é interessante, sim, né? Eu sou muito dessa, assim, vamos começar, vamos devagarzinho, vamos ler primeiro um artigozinho, aí depois ler o outro artigo, né? Que a gente se enche de texto, não lê nenhum, aí não dá certo também, né? Vamos começar de dentro, né? Arrasou. Isso mesmo. Assim, para finalizar e contribuir de alguma forma, eu acho uma obra muito importante também, que também poderia ser mais acessada, né? É a do Abdias, O Genocídio do Negro Brasileiro. É uma base massa, assim, para o entendimento dessas relações sociais, raciais no Brasil. Meninas, um beijo grande, muito obrigada, muito obrigada. E é isso, a gente se encontra, porque essa é a vida feita de encontros, né? Junção de forças e resistência. Um abraço bem grande, tá? Por aí. Um abraço. Beijo. Tchau, gente. Tchau, nossos seguidores, nossas seguidoras. Esse vídeo vai estar no YouTube logo, logo. Vai estar também no Instagram. E a gente conta com vocês para compartilhar, para também estar nessa luta, que é a luta contra o racismo, uma luta que é a luta também por uma sociedade sem opressão, sem exclusão. E é isso. Saudações tricolores. Até logo. Abraço.